O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, mas ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. E Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela,
pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. No lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente e ficou profundamente comovido. E perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: E não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gira, pode deixar. Precisa ler. Meus queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao 5º domingo da Quaresma. Estamos exatamente a uma semana de iniciarmos a Semana Maior, a Semana Santa, com o Domingo da Paixão do Senhor. E, tradicionalmente, iniciamos também aquela que é chamada Semana das Dores. Então, nós já vamos preparando o nosso coração para viver os grandes mistérios que nós viveremos na Semana Santa. O mistério pascal de nosso Senhor, sua paixão, morte e ressurreição. E a liturgia do dia de hoje, a liturgia da palavra, sobretudo, vai nos trazer o tema da ressurreição, o tema que é central na nossa fé. Já na primeira leitura, no livro do profeta Ezequiel, Deus fala ao profeta: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas, porei meu espírito em vós para que vivais. Depois São Paulo, na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos, fala também a respeito da ressurreição. A ressurreição não só de Cristo, mas a ressurreição a qual nós seremos alvo. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. E finalmente no Evangelho nós ouvimos o belíssimo relato da ressurreição de Lázaro. Lázaro, que era amigo de nosso Senhor, assim como suas irmãs, Marta e Maria, que nós já ouvimos outras vezes no Evangelho. No Evangelho de São Lucas é narrado aquele episódio de Marta e Maria, onde Marta está atarefada e Maria está aos pés de Jesus. Mas aqui no Evangelho de hoje o protagonista não é nem Maria nem Marta, mas Lázaro, seu irmão, que estava doente e morre. Então as pessoas interpelam para que Jesus possa então fazer algo. Indicam ali para Jesus que Lázaro está doente, está à beira da morte, e Jesus, ele não se precipita a ir curar Lázaro, mas Jesus espera que Lázaro morra. E depois nosso Senhor então vai até lá,
e realiza o milagre, traz Lázaro de volta à vida. Ressuscita então o morto. Essa ressurreição de Lázaro que Nosso Senhor realiza é um sinal, é um símbolo. Antes de Jesus entrar na escuridão da sua paixão e da sua morte, no seu mistério pascal, Jesus como que se antecipa fazendo o milagre, mostrando às pessoas aquilo que acontecerá definitivamente com Ele mesmo. Porque a ressurreição de Lázaro é justamente um símbolo daquilo que virá a ser concretizado em Nosso Senhor. Lázaro foi ressuscitado para uma vida mortal ainda. Lázaro morreu, Jesus o ressuscitou e depois ele haveria de morrer de novo. Mas isso serviu como um símbolo da vitória definitiva sobre a morte que acontece com o Nosso Senhor. E a igreja, ela faz um itinerário semelhante. Jesus realiza esse milagre para preparar as pessoas para aquilo que iria acontecer depois. E na liturgia nós vivemos justamente isso. Hoje, uma semana antes do domingo da paixão do Senhor, o domingo de Ramos, nós então temos essa narrativa da ressurreição para nos preparar. Jesus então, com seu mistério pascal, vence definitivamente a morte. O milagre que aconteceu com Lázaro anuncia este milagre muito maior. A vida que nos espera, a vida que Jesus veio trazer, é uma vida que está muito acima de todas as expectativas. É uma vida que está muito além desta vida que nós temos aqui. Por mais bens que nós tenhamos aqui neste mundo, este mundo é passageiro. E a vida que Deus nos trouxe é uma vida que transcende essa que é marcada sobretudo pelo pecado e pela morte. Lázaro, ele é um símbolo da humanidade toda. Porque na verdade, o que é que ocasiona a morte? Por que a morte entrou neste mundo? A morte entrou no mundo como uma consequência do pecado. Os nossos primeiros pais transgrediram a lei de Deus, pecaram, então a partir desse momento a morte entrou no mundo. Deus não nos criou para a morte. Isso é algo que tem que ficar bastante claro para nós. Deus não criou o ser humano, o homem e a mulher, eu e você, para que nós morrêssemos. Mas infelizmente, por causa do pecado, essa terrível realidade entrou no mundo. E nós, infelizmente, um dia ou outro dia, teremos que beber esse cálice amargo da morte. Antes da vinda de Nosso Senhor, havia de fato uma grande inquietação na humanidade. Porque o problema da morte era um problema praticamente insolúvel. É claro que já havia entre os judeus a crença da ressurreição no último dia. Já havia algumas respostas para o mistério da morte. O tema da ressurreição não é um tema que veio junto com o Nosso Senhor, mas já existia na tradição judaica. Inclusive, Maria mesmo, aliás, Marta, quando vai interpelar Nosso Senhor, ela fala: sim, Senhor, eu sei que haverá ressurreição no último dia. Então os judeus já sabiam, mas não vislumbravam aquilo que era o mistério da ressurreição e da vida eterna. Jesus então vem para resolver definitivamente esse problema. Nós que somos marcados pela morte por causa do pecado, temos então a grandíssima esperança da vida eterna que foi trazida por Jesus, da qual Lázaro foi apenas um símbolo. A concretização está no mistério pascal de Nosso Senhor. Mas existe, além da morte física, ainda um outro tipo de morte. Lázaro foi ressuscitado para a vida física, puramente física. Jesus ressuscita-nos para a vida eterna e para uma vida espiritual, uma vida que está para além dessa vida material que nós temos. Portanto, existe uma segunda morte, que é a morte do espírito. A morte que o pecado traz não é apenas essa morte física, que é uma consequência direta do pecado, mas ele traz uma morte muito pior, que é a morte da alma. Porque quando nós pecamos, o nosso espírito então perde a graça de Deus e nós morremos espiritualmente. E uma pessoa que passa pela morte física, tendo a morte também espiritual, ela alcança então, infelizmente, aquilo que a Sagrada Escritura diz, a segunda morte, a morte definitiva, a condenação ao inferno. Jesus trouxe então a salvação
para que nós tenhamos a vida espiritual e a vida verdadeira. Porque a verdadeira vida não é a vida material. A verdadeira vida é a vida do Espírito. E é claro que o mistério da ressurreição vem restaurar também os corpos mortais, transfigurados, como foi com o corpo de nosso Senhor. Mas a nossa vida verdadeira está no nosso espírito. E essa vida nós já vivemos desde já. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus instaurou um novo tempo na humanidade. O tempo de vida. E muitas vezes nós podemos nos perguntar, se Jesus ele venceu a morte, por que é que as pessoas continuam então morrendo? Se Jesus venceu definitivamente a morte, por que que nós temos que algum dia esperar ainda receber esse beijo da morte, beber o cálice da morte? É porque a ressurreição que nosso Senhor trouxe é sobretudo uma ressurreição espiritual, que traz sim a esperança da ressurreição final. Aquilo que os judeus esperavam, verdadeiramente acontecerá, mas acontecerá num nível muito maior. Acontecerá a ressurreição do Espírito, que vai trazer a ressurreição da carne, e seremos então semelhantes a nosso Senhor. Então o tempo de Jesus, o tempo da igreja, o tempo que Jesus instaurou, é um tempo de vida e não um tempo de morte. Mas essa vida, ela é observada dentro dos nossos corações. É a vida do Espírito. Uma pessoa que é batizada, ela verdadeiramente passou da morte para a vida. Passou da morte do Espírito para uma vida espiritual. E por isso todas as pessoas que estão em estado de graça, estão num estado de vida espiritual. As pessoas que infelizmente caem no pecado, estão em estado de pecado mortal, estão no estado de morte. Não sei se vocês sabem, mas é por isso que o pecado grave é chamado também de pecado mortal, porque ele causa a morte da alma. E aí nós precisamos então, com que Jesus ressuscite a nossa alma para que nós vivamos. Esse mistério que aconteceu com Lázaro e que aconteceu com Jesus, acontece nas nossas vidas. Já aconteceu quando nós fomos batizados, porque ali nós fomos trazidos da morte para a vida, como eu já disse, e acontece também todas as vezes que se nós pecarmos, infelizmente, com um pecado grave, todas as vezes que nós vamos ao confessionário, recebemos a absolvição dos nossos pecados, ali acontece uma ressurreição. Os méritos da ressurreição de Cristo acontecem efetivamente quando o sacerdote está ministrando o sacramento, sobretudo o sacramento da confissão, que traz uma alma que estava morta para a vida. Então essas passagens da liturgia da palavra do dia de hoje, que nos falam sobre o mistério da ressurreição, podem ser vividas diretamente por nós, e nós precisamos meditar sobre isso. Na minha vida, eu e você, que pela misericórdia de Deus estamos em estado de graça, já aconteceu um milagre muitíssimo maior do que aquilo que aconteceu com Lázaro. Porque falo mais uma vez, Lázaro ressuscitou para uma vida mortal. A ressurreição que Jesus trouxe com seu mistério pascal e aplicado a todos nós por meio do mistério da igreja, acontece nesse sentido um milagre muito maior. Um batismo, ou seja, uma alma que é arrancada das trevas e trazida à luz da vida, é um milagre infinitamente maior do que a ressurreição de um corpo mortal. Porque, como ensina Santo Tomás de Aquino, tudo aquilo que diz respeito à vida sobrenatural é infinitamente maior do que todo o criado. Mesmo se nós pensarmos a ressurreição de todas as pessoas do mundo inteiro para uma vida puramente material, o batismo de uma só pessoa, a absolvição que uma só pessoa recebe, é algo que transcende infinitamente todo esse prodígio de uma ressurreição puramente material. Por isso, isso é motivo suficiente para nós rendermos uma ação de graças muito grande a Deus, porque Jesus Cristo, Ele já nos ressuscitou na nossa alma. E aqueles que estão ressuscitados pelo batismo, pela confissão aqui nessa vida,
tem então, pela virtude da esperança, a expectativa e a esperança da ressurreição final. Aquelas pessoas que morrem em estado de graça, ou seja, que passam dessa vida com a sua alma viva, ressuscitada, têm a esperança então de no fim dos tempos ter também os seus corpos ressuscitados para a vida eterna. Mas infelizmente aquela pessoa que morre em estado de pecado mortal, com a alma morta, no fim dos tempos também ressuscitará, mas não para a vida eterna, para a condenação eterna. Então cabe a nós, no nosso dia a dia, viver profundamente esse mistério pascal. O mistério pascal, ele é vivido não somente na liturgia, mas ele é vivido nas nossas vidas. Porque uma vez que as nossas almas passam da morte para a vida, este é o mistério pascal de Cristo, que está acontecendo nas nossas almas, nas nossas vidas. Por isso então, nós precisamos, de fato, ter essa consciência. Nós não podemos deixar com que o nosso espírito morra, porque Jesus, ele morreu na cruz justamente para vivificar os nossos espíritos. Se nós, por nossa própria culpa, pecamos gravemente, isso é uma ofensa muito grande a Deus, porque isso faz com que nós pisemos no mistério que Jesus realizou com sua morte e ressurreição. Então nós temos uma obrigação máxima de viver esse mistério que Jesus viveu na sua própria carne, nos nossos corações. Ou seja, em outras palavras, nós precisamos nos esforçar por viver na graça, viver cada vez mais na graça, nos esforçarmos por não cair no pecado, especialmente no pecado mortal, porque Deus não nos fez para a morte, mas Ele nos fez para a vida e para a vida eterna. Por isso precisamos estar em estado de graça. É por isso que as nossas igrejas do Brasil, no mundo inteiro, fazem esses mutirões de confissão na quaresma. Para quê? Para que as pessoas que infelizmente pecaram possam revivificar as suas almas e viver bem o tempo da Páscoa, viver bem esse mistério central da nossa fé cristã. Mas é claro que o tempo de confessar-se não é só o tempo da quaresma. Todas as vezes que nós caímos em pecado grave, nós devemos o mais rápido possível procurar um sacerdote e nos confessarmos, para nós restaurarmos a vida nos nossos corações que nós perdemos. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a morte é algo terrível, todos nós sabemos. A morte física, quando nós perdemos um familiar, quando nós perdemos algum amigo, mas uma morte muito pior é a morte da alma. Porque se uma pessoa, amiga nossa, familiar nosso, ente querido nosso, morre, mas essa pessoa morre em estado de graça, ela tem a certeza do céu. Ela pode passar um tempo no purgatório, mas ela tem a certeza do céu. Agora, se nós cairmos no pecado, estarmos em pecado grave, isso aí é algo muito preocupante. Então, pior do que a morte física de um familiar nosso, é nós cairmos no pecado mortal. Para nós, a gente não consegue perceber isso, porque parece uma coisa sem proporção. Eles dizem, mas padre, a minha mãe morreu, meu pai morreu, o meu filho morreu. Como é que eu pecar gravemente, né? Uma coisa que às vezes ninguém vai ver, é pior do que essa morte? Mas é muito pior, meus queridos irmãos e irmãs, porque o pecado mortal nos leva para a condenação eterna. O pecado mortal é nós rejeitarmos aquilo que Jesus trouxe para nós. O pecado mortal é nós rejeitarmos a salvação que Cristo nos trouxe com seu mistério pascal. Por isso a morte da alma é muitíssimo pior do que a morte do corpo. Por isso nos esforcemos em estar em estado de graça, nos esforçarmos por nos convertermos, nos esforçarmos para não cair no pecado mortal. E se infelizmente, por fraqueza nós cairmos no pecado mortal, então nós temos essa grande esperança de podermos restaurar a vida da nossa alma na confissão sacramental.
Deus, Ele é infinitamente misericordioso. Deus quer restaurar a vida no coração de todos, mas Ele mesmo estabeleceu os instrumentos para isso, que é a sua igreja. A igreja não serve para mais nada a não ser salvar as almas. Essa é a única missão da igreja. A missão da igreja é transmitir os méritos da paixão de nosso Senhor para toda a humanidade. E ela faz isso especialmente por meio dos sacramentos, por meio, obviamente, da pregação, por meio do ensinamento, mas sobretudo transmitindo a graça por meio dos sacramentos. Então, Deus estabeleceu assim. Então, procuremos. Se nós precisarmos, vamos fazer uma boa confissão, para que aconteça no nosso coração um milagre maior do que aquele que aconteceu com Lázaro. E vamos pedir também a graça do Divino Espírito Santo para iluminar as nossas almas, para nós nos convencermos dessas realidades. Isso que eu estou falando aqui é um ensinamento da igreja. Isso é a palavra da Sagrada Escritura. Isso é o ensinamento dos santos. Então, que o Espírito de Deus ilumine os nossos corações e também vivifique a nossa alma, para que nós vivamos uma vida junto com Deus, a vida eterna. Jesus venceu a morte, e Ele quer vencer a morte no meu coração, quer vencer a morte nos seus corações. Não vamos desprezar o grande dom da salvação que Deus alcançou para todos nós. Nos preparemos bem para vivermos agora essa semana que antecede a Semana Santa. Vivamos bem o mistério da Semana Santa, que é o mistério central da nossa salvação. Deus com certeza nos trará muitas graças. Ele fará com que os nossos espíritos sejam vivificados, para que no final, quando tudo terminar na plenitude final dos tempos, nós possamos também ressuscitar os nossos corpos, mas agora para a vida eterna, e viver junto com Jesus, junto com a Virgem Maria, junto com os santos, por toda a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.